Amém. Vamos ler Isaías 43, 13, que é o tema da campanha. Amém. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Glória a Jesus. Irmãos, quando o irmão Paulo me chamou para pregar hoje na quarta-feira, ele até deu risada porque eu olhei para ele e falei: não quer que eu pregue? E eu de novo, Senhor. Glória a Deus. Ai, Deus, só Deus sabe como é difícil para mim, viu? É um frio na barriga, uma dor na espinha, não sei explicar. É complicado. Mas, uma vez eu escutei a irmã Glorinha dizer que toda oportunidade que nos é dada, a gente tem que aceitar e falar alguma coisa de Deus. Por quê? Porque não é a pessoa que está chamando a gente para falar de Deus que olhou para a gente e falou assim: aquele irmão ali fala bem, aquele irmão ali é vistoso, é inteligente, não é nada disso. É Deus que usa aquela pessoa para chegar na gente e falar: você tem a oportunidade de falar alguma coisa de Deus, do povo de Deus. Então eu aprendi que a gente não deve rejeitar a oportunidade, seja ela qual for. Glória a Deus. Então, mais uma vez, estou aqui. Graças a Deus. A palavra de Deus, aqui, as últimas: agindo eu, quem impedirá? Meu Deus. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Creio. Tudo está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Verdade. Isso não significa que Ele nos manipula, né? Porque às vezes a gente pensa: está no controle o tempo todo, então está manipulando as pessoas. Não. Deus, Ele não nos manipula. Ele tem poder, autoridade de intervir quando for preciso, no que for preciso. É assim que Ele age na nossa vida. Amém, Jesus. Porque Ele é Deus, Glória a Deus. dono de todas as coisas, dono de tudo. Quem vai impedir a mão de Deus sobre a nossa vida, Aleluia. É verdade. sobre todas as coisas Glória a que Deus. nos rodeiam? Assim é Deus, tem o controle de tudo em suas mãos, mas nos permite fazer escolhas, tomarmos decisões, seguirmos caminhos que achamos, muitas das vezes, ser o melhor para a nossa vida, né? Aí é onde a gente às vezes erra, né? Porque a gente pensa: esse aqui é o melhor caminho, né? Então vou por aqui. Aí a gente vai indo, quando chega lá na frente, quebra a cara. Aí a gente fala: mas meu Deus, onde foi que eu errei, né? Mas será que a gente perguntou para Deus: Senhor, é esse mesmo caminho que o Senhor quer que eu siga? Ou a gente foi? Ele tem o controle de todas as coisas, mas a gente tem o livre-arbítrio. Porque Ele nos deu esse livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente acha que é o melhor, mas nem sempre o que a gente acha melhor é o melhor para a gente, né? Mas na hora que Ele quiser, Ele toma o controle da situação. Ele nos livra do mal. Se lá, Ele vê todas as coisas. Então a gente vai e lá na frente tem um obstáculo, alguma coisa de ruim vai acontecer, Ele já sabe. Ele já sabe, mas Ele permite a gente chegar até lá, às vezes, para que aquilo, de repente, até aconteça na nossa vida, para a gente aprender. Aprender que é dEle tudo. Nós somos dEle, todas as coisas é dEle, tudo que nós temos é dEle. A gente pensa: sou dono da minha casa, sou dono do meu carro, sou dono da minha vida, sou dono do meu dinheiro. Não somos donos de nada. Tudo pertence a Ele. Tudo vem dEle e tudo é para Ele.
Muitas vezes a gente é que se esquece disso, né, irmãos? Ele age quando ele quer. E ninguém pode impedir ele. Porque realmente, agindo Deus, quem impedirá? Um exemplo para os irmãos entender um pouquinho melhor o controle de Deus é a história de Jó. Jó tinha tudo, do bom e do melhor. Aí, Satanás astuto, achando-se muito sábio, até mais do que Deus, lança o desafio. E diz para Deus: é fácil te servir quando se tem tudo. Deus, na sua infinita sabedoria, diz a Satanás: pode tocar em tudo que ele tem, menos na sua vida, porque Deus está no controle. O inimigo pensa que tem o controle de todas as coisas. Ele pensa que tem o controle do mundo, ele pensa que tem o controle de tudo. Mas até ele se engana, né? Achando-se muito sábio, muito esperto, ele engana a si próprio. Porque eu tenho certeza que no fundo, Satanás também sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. E na hora certa ele vai agir e vai acabar com toda esse reino que ele pensa ser o grande rei de tudo que está aí no mundo. Aí tocou nos bens de Jó, na família de Jó, nos filhos de Jó, na esposa de Jó, tudo, até nos amigos, tudo. E Jó continuou dando graças a Deus, né? Diante de todo sofrimento, graças a Deus. Achando que sairia vencedor dessa batalha, destrói tudo que ele tem. Mas Jó continuou fiel a Deus. Não contente, Satanás novamente desafia Deus e diz: como o homem ele foi preservado, tudo foi tocado, tudo foi destruído, mas ele ainda tem a vida, tem a saúde. Então Deus permite que ele toque em Jó, mas não tire a sua vida. Satanás então lança uma chaga maligna sobre Jó, mas não pôde matá-lo. Aí ele achou que é assim, né? Pô, já tirei tudo que ele tinha: filho, esposa, dinheiro, bens, tudo. Agora a sua saúde, né? O que mais ele tem para agradecer a Deus? Mas Jó continuou agradecendo a Deus. Agora eu pergunto aos irmãos: por que Jó foi tão fiel a Deus até na pior das suas provações? Porque Deus, irmãos, estava no controle. O inimigo, todo o tempo ele pensou, né? Vou destruir Jó, ele vai perder a fé, né? E eu vou tomar conta da situação. Só que até ele estava sendo controlado por Deus. Por quê? Deus permitiu, toca em tudo, menos na vida dele. E ele obedeceu, porque até o diabo obedece a Deus. Né? O nosso Deus está no controle. Tem pessoas, irmãos, que acreditam que Satanás está no mesmo nível que o nosso Senhor. Tem muita gente que acredita nisso, porque acha assim, que Deus, por pouco, não perde uma luta para o diabo. Se engana muito. Só que infelizmente acredita nisso. Por quê? Porque vê as coisas que o diabo faz, acha, nossa, ele é poderoso, né? Ele olha o poder que ele tem para destruir, olha o poder que ele tem para tomar conta, olha o poder que ele tem para enganar, para seduzir, né? Às vezes a pessoa está dentro da igreja e ele consegue tirar ela daqui de dentro e levar de volta para o mundo. Mas Deus está no controle. Lá na frente, como o irmão Lucas mesmo disse, que um dia ele saiu da igreja e voltou para o mundo. Só que depois ele viu que lá tinha nada que prestava, nada de bom. Voltou para a igreja. Quem estava no controle da vida dele? O Senhor. Deus permitiu ele ir lá fora um pouquinho para ver que aqui
aqui é o melhor lugar. Não existe lugar melhor do que a casa do Senhor. É aqui onde a gente acha a solução para os nossos problemas. É aqui onde a gente acha paz, sossego. Por pior que a situação pareça, aqui é o melhor lugar para se estar. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. Assim é Deus na nossa vida. A luta vem, mas Ele tem o controle de todas as coisas. Deus é infinitamente bom. Deus permite as lutas, por pior que elas pareçam. Por quê? Ele sabe até onde a gente vai suportar. Às vezes a luta vem, a gente pensa, não vou aguentar, Senhor. Isso não é para mim, meu Deus do céu, de onde eu vou tirar força para tudo isso? Mas Deus sabe. Ele sabe até onde a gente vai aguentar sim. Ele sabe o quanto a gente suporta carregar. Às vezes o fardo é pesado que a gente até se curva um pouco, né? De tanto peso. Mas Deus está ali, no controle da situação. Ele sabe que a gente vai conseguir seguir até aonde Ele achar que, bom, Ele olha para a gente e diz, chega, né? Agora é hora de vitória, é hora de bênção, né? É hora de milagre e as coisas acontecem. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. No tempo certo, Ele nos corrige, nos levanta do pó, nos restitui e nos exalta, para louvor, honra e glória do Seu nome. Porque agindo Ele, quem impedirá? Né? Quem pode impedir a mão de Deus? Quem pode fugir do poder de Deus? Como o irmão mesmo já disse na noite de hoje, não tem aonde a gente se esconder, né? Deus está no controle de tudo, Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares, né? E a gente dá graça por isso. Porque já pensou se a gente conseguisse se esconder da presença de Deus? Ai, Senhor, ainda bem que a gente não tem esse poder, que a gente vive sobre a Sua graça, a Sua misericórdia. E o Senhor está no controle das nossas vidas. Isso é que nos dá força, né? E não deixemos de acreditar nisso, irmãos. Não deixemos de acreditar. Porque se nós estamos na prova, damos graças a Deus. Se é sofrimento, se é luta, se é dor, se é tristeza, não importa, né? Às vezes o desemprego, às vezes a falta até do que comer dentro de casa. Talvez nem todos, mas quantos já não passou por isso? Eu mesmo já passei por essa situação, sabe? Sozinha, com 2 filhos, e às vezes não tinha, saía para trabalhar e falava, Senhor, né, o que eu ganhar hoje é o que eu vou passar no mercado e comprar e trazer para os meninos comer. Mas Deus dá graça, Deus dá vitória. Às vezes eu saía de casa sem R$1 no bolso, só com o dinheiro da passagem, e voltava para casa, além de trazer dinheiro que eu trabalhei e ganhei, ainda ganhava coisas ainda que as pessoas me davam. Eu falava, eu lembrei de você, trouxe isso para você levar para os meninos. Quantas vezes isso não é a mão de Deus? Isso não é o controle de Deus na nossa vida? Ele sabe de tudo, irmãos. Ele jamais vai deixar a gente que crê nele, que tanto, sabe, que ora, que pede, Ele jamais vai deixar a gente cair até o chão e não ter como se levantar jamais. A mão dele vai estar estendida sempre para nós. Ele vai estar sempre disposto a nos ajudar. Porque o propósito maior dele é o nosso bem, é a nossa alegria. Ele quer isso nas nossas vidas. Nós é que muitas vezes fazemos tudo errado, né? Mas Ele nos corrige. Ele nos mostra. Ele tem o controle de tudo. E no tempo devido Ele vai agir. A presença dele em nossas vidas já não é o suficiente. Deveria ser, né? Ai, Deus está presente na minha vida, é o suficiente, eu não preciso de mais nada. Mas a gente é ser humano, é fraco, né? A gente sempre está querendo mais alguma coisinha. Além da presença de Deus na minha vida, ai, queria tanto comprar aquele carro. Além da presença de Deus na minha vida, queria tanto ter dinheiro para reformar minha casa. Além da presença de Deus na minha vida, eu queria tanto ter dinheiro para isso, para aquilo, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente devia se conformar apenas com a presença dele na nossa vida, porque isso já é o suficiente. Deus é maravilhoso. A gente não merece nada e Ele nos dá tudo.
Alguém já parou para pensar quanto vale uma vida? Qual o valor da nossa vida? Isso tem preço? Não tem preço, irmão. Não tem. Porque quando a gente se encontra enfermo, quando a gente se encontra doente, que a gente vai ao médico, aí vem aquela receita enorme, a gente passa na farmácia, nossa, remédio caro. Vai no postinho, os remédios caros não tem. Você só acha os baratinhos. Os caros você tem que comprar na farmácia, né? Aí a gente pega e pensa, nossa, quando eu estou bem de saúde, às vezes até esqueço de agradecer a Deus, né? Nossa, hoje eu acordei, estou bem, não estou sentindo nada, graças a Deus. Mas aí o tempo passa, a gente não lembra de agradecer. Mas aí na hora que a enfermidade vem, que a dor vem, que a tristeza vem, ai Senhor, ai meu Deus. Mas e quando a gente está bem? A gente agradece? A maioria das vezes não, né? A maioria das vezes não. E a gente só lembra de que Deus é infinitamente bom quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida. Porque quando a gente está na bênção, na graça, na maravilha de Deus, a gente não lembra. Na maioria das vezes a gente não lembra. Ou então a gente lembra, tipo assim, né? 11h59, falta 1 minuto para meia-noite para virar de um dia para o outro. Ai, hoje eu não agradeci a Deus por nada. Tem 1 minuto para agradecer. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor me deu hoje. Amém. Vire e dorme. A maioria das vezes a gente faz assim, né? A gente tem muito pouco tempo para Deus, né? Tem tempo para todas as outras coisas. Mas Ele está no controle de tudo nas nossas vidas. Quando for a hora, todo o mal será lançado fora. E o maior propósito de Deus, irmãos, é o nosso bem. Nós não controlamos nada. O inimigo pensa que tem o domínio de todas as coisas, mas também não tem o domínio de nada. Ele só pensa, ele engana a si próprio, né? Ele é um enganador, né? É assim que a gente conhece ele, o enganador. Realmente, ele é um enganador. Ele é tão bom enganador que ele engana ele mesmo. Ele consegue se enganar achando que tem o controle de tudo, que está no controle de tudo, que pode tudo. Mas a gente sabe que isso é só um tempo que Deus está dando para quando realmente chegar a hora, Deus vai agir e vai fazer o que tem que ser feito, irmãos. Mas só o nosso Deus, Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Antes de tudo, Ele já existia. Antes de nós existirmos, antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. Existe poder maior do que esse? A gente não consegue nem imaginar o tamanho desse poder, o tamanho do poder, da grandiosidade de Deus, as infinitas coisas que Deus é capaz. A gente não tem, a gente pode até tentar, mas não tem como, irmão. Como que você vai conseguir imaginar o tamanho da grandeza de Deus se Ele já existia antes de tudo? Tudo. Antes do mundo ser criado, antes das estrelas, do céu, da terra, qualquer coisa que você possa imaginar que Deus criou, Ele já existia antes. Então, Ele é maior que tudo, é maior que todos. O controle está na mão dEle, tudo pertence a Ele, tudo é para Ele, e nós só temos que dar graças. Graças a Deus por tudo. Por pior que pareça a situação em que você se encontra, Deus está vendo tudo, e a providência necessária será tomada por Ele, porque a Ele pertence todas as coisas. Se Ele nos deu a prova, a gente só precisa ter certeza de que Ele vai nos tirar da prova. Se Ele nos deu a enfermidade, a gente só precisa ter certeza que Ele vai nos tirar a enfermidade. Deus trabalha na nossa vida da forma que Ele quer, irmãos. É da forma que Ele quer, não é da forma que a gente quer. Às vezes a gente descobre que está doente, que está com algum problema, mas Senhor, é o jeito que Ele quis agir na minha vida, eu tenho que aceitar. Aí sabe o que a gente tem que fazer quando as lutas, as enfermidades, as coisas vêm, as dificuldades? Orar mais, ler mais a palavra, nos prostrar mais diante dEle, porque às vezes é isso que está faltando, né? Às vezes a gente passa na luta e fala, ai, mas eu sou tão bonzinho, ai, mas eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu oro, eu jejuo, sou tão bonzinho, faço todas as coisas boas e Deus ainda me dá um problema, Deus ainda me dá uma enfermidade, Deus ainda me dá uma luta. E aí, será que nós somos realmente tão bonzinhos e tão perfeitos assim? Né?
Deus está trabalhando. Eu sempre, quando eu passo por uma